horas e publicamente, né, diante da igreja, né, nós como igreja, eu queria agradecer por a vida da sua vida, viu, Alan, meu irmão? Deuteronômio 8. Enquanto vocês vão abrindo aí, eu vou contextualizar um pouco. Também queria falar sobre os próximos passos deste ano para a nossa comunidade, né? Eu estava falando com o Gladson, né? Gladson, que tem sido também, junto com todos os irmãos que estão aqui, né? Mas Gladson tem me ajudado nas pregações, a pastorear, né? Junto com o Andrezinho. E a gente tem dado o nosso máximo para vir aqui, né? O nosso máximo, que é muito mínimo diante do Senhor, para falar da palavra para vocês, né? Servindo, falando nos devocionais, como o Andrezinho fez hoje, né? A nossa responsabilidade ela é muito grande. Paulo diz que quem almeja o episcopado, né? Aquele que é separado para liderar a igreja de Jesus, tem um grande comissionamento e uma grande responsabilidade. E nos próximos meses, irmãos, eu não sei se vocês perceberam isso, mas Josi, que é uma das administradoras do condomínio, né, e desse teatro, hoje me procurou e falou: pastor, como é que vocês estão pensando, quais são os próximos passos, né? E vocês perceberam que nós diminuímos de tamanho, muito em parte porque Deus abençoou a vida de tanta gente. Diego e a sua família voltaram para João Pessoa porque ele teve a oportunidade de, a partir de lá, empreender, não só na cidade, mas expandir para o Brasil, né? Lucas Grilo e a família, né? Tava chegando mais um, né? Que era Miguelzinho, foi aprovado no concurso que era o sonho dele, que era a Advocacia Geral da União, né? E assumiu o concurso já, né? Ele conseguiu fazer uma carga horária híbrida, né? Então, uma vez por mês, ele vai até a repartição pública, onde ele está lotado, mas ele consegue entregar as demandas jurídicas que lhe cabem de uma perspectiva, né, remota, né? E nós temos outros irmãos que têm sido abençoados. A nossa querida Raíssa, que foi abençoadíssima pelo Senhor, duplamente, né? A dupla honra, quando ela esperava um concurso por alguns anos, e na semana do concurso ela simplesmente recebeu o mesmo prêmio que Isabel, Maria e Sara, né? que é o nosso maravilhoso Danielzinho. Então, nós agradecemos ao Senhor, porque Ele tem nos abençoado. Eu não sei se vocês lembram de Mataus. Esses dias Mataus e Esther me mandaram mensagem. Também estão grávidos. Neném está chegando já. Falaram comigo. Mataus e Esther. Mataus ia ser o nosso professor de escola bíblica. Inteligentíssimo. Sabe até latim, o cara. Só que ela precisou voltar para assumir a empresa da família. Então, alguns percalços foram acontecendo, né, nesses 2 anos. Inclusive, nós acabamos de completar 2 anos de vida como Igreja do Senhor. E eu falo para vocês que é um grandíssimo prazer, né, caminhar com vocês ao longo de 24 meses. Muita gente passou por aqui. Eu não sei se vocês lembram de Anne e Rodrigo, né, que vieram à nossa comunidade. Nós acompanhamos enquanto eles estiveram aqui em São Paulo. Acabaram de casar também. Então, o Senhor foi abençoando pessoas através de você, através de nós, através do serviço, através do que nós fazemos aqui. Então, eu queria que você se sentisse parte disso, né, irmão Edival? Ele chegou antes de mim. Eu cheguei 8h40, acho que uns 10 minutos antes, 8h30, irmão Edival já estava por aqui. Então, como é bom, né, conhecermos irmãos novos e agradecer por aqueles que passaram por aqui. E eu queria trazer essa palavra pastoral para você hoje. Você que faz parte dessa comunidade, né? Esse casal maravilhoso aqui, né? Felipe e Raicinha, né? Que são uma bênção de Deus na nossa vida, né? Desde a época do hotel, né? Lembra disso? Desde a época do hotel, como o Senhor tem sido bom. A primeira vez que Clé, irmã Jane
e Claudinho vieram, né? Cláudio falou assim, a gente vai para a igreja, a gente está cansada, chegando de viagem, concurso recém-empossado, né? E Gladson, 2 anos, viajando de Taubaté para cá, que bênção, né? Andrezinho e Raíssa, a Raíssa acabou de assumir, né? Tem alguns meses, né, Raíssa, já? E o Senhor tem sido muito bom, o vento tem soprado, tem abençoado essa família que nós tanto amamos, né? Andressa, que eu pastorei quando eu era um moleque na Rede Nuvem, né? Hoje, não é o único médico da igreja, segundo a minha amiga Raíssa, o Felipe, é a nossa parteira, não é médica. O cabeleireiro, o fotógrafo e a parteira. Mas ela vai tentar, tá vendo? Ela tá defendendo. Viu, Fran? A nossa querida Raíssa é o coração dessa comunidade. Ela disse que eu sou cabeleireiro agora, o marido dela é fotógrafo só, depois de 15 anos estudando a mesma coisa, meu Deus. Né? Então, irmã Otávia e Andressa, Edival, que alegria, irmão, tê-lo aqui, né? Alfredo é um membro honorário dessa comunidade, ele sabe, né, que a nossa casa, a nossa igreja, as portas estão abertas, né? E Alan e Tati, que são irmãos de longa jornada, desde antes da cidade de São Paulo, né? Nós já éramos irmãos, a gente servia, inclusive a gente servia junto, né, na igreja lá em Alphaville. Então, como eu sou grato a Deus pela vida de vocês, né? Eu lembro de primeira vez que Alan chegou, a mente analítica, né, chegou avaliando tudo na conexão. Lolo era apenas um neném, Lolo agora já é uma princesa que sabe dar a escarpate, como é o nome, Lolo? A estrelinha, é uma grande bailarina. Então, são 2 anos da graça do Senhor, são dias de bênção, né? E até dia 8 de março, né, eu fiz todo esse prólogo para dizer que dia 8 de março será o nosso último dia aqui nesse cenário, né, nesse auditório, porque o Senhor ele tem nos chamado, ele tem nos direcionado, não é de hoje, né, a mim e a Gladson principalmente, né, de que nós precisamos voltar um pouco mais à essência, tá? De que nós precisamos estar muito próximos. Nós ainda estaremos aqui na Vila Mariana, né? Estamos com a possibilidade de negociar o hotel que nos abrigou outrora, né? Com uma vista maravilhosa do finalzinho da Vila Mariana ali já, Vila Clementino, né? Então, bem próximo daqui, deve dar uns 10, 12 minutos, né? Para São Paulo isso é nada, né? E nós temos a possibilidade de estarmos lá porque é um ambiente menor, a gente vai reduzir custos, tá? Só para vocês entenderem a nossa ideia, nós precisamos ter observância, cuidado com o que o Senhor nos confiou. Então, 2026 é um ano com algumas prerrogativas de dificuldade econômica, com não sei o que, mas já era algo que estava no nosso coração, de estarmos mais próximos, né? Então lá é um local mais claro, né? Mais horizontal, a gente vai conseguir olhar mais um olho no olho, fazer mais esses cafés da manhã, né? E o nosso plano é inclusive termos momentos mais de conexão. Então, tomarmos o café da manhã e durante o café da manhã a gente já ter momentos de conexão, tá? Para que nós possamos aprofundar, né? Eu sei que por exemplo, Myron e Gabi sempre me mandam mensagem e falam assim: pastorzão, hoje a gente está com dificuldade de deslocamento para conexão, né, no domingo. Então a ideia é conseguirmos unificar, estarmos mais próximos, né, sermos como a igreja primitiva. Esse local aqui é maravilhoso, né, muito bom, são 170 lugares, né, mas ele nos custa uma média por mês de R$10 mil, tá? Então isso é um valor que sai do que o Senhor tem nos dado, dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Eu sei que vocês aqui sabem, não sei se o Alfredo, que já é membro honorário, sabe disso, mas todo mundo que serviu aqui hoje, né, das meninas que cantaram, né, não sei se você viu, mas o Claudinho, ele é o bala de prata. Então ele recebe ali, ele pegou a água, ele montou aqui, ele veio, trocou o microfone, né, servindo. Nós estamos servindo uns aos outros. Alan já está há uns 3 meses no backstage, fazendo as transmissões que nos abençoam tanto, né? Então, todos são voluntários. Eu arrepio, cara. Não sei se vocês sabem que eu tenho
orgulho, eu acho que, se eu posso dizer que eu me orgulho em uma coisa, é de falar de vocês. Eu chego na clínica e as pessoas falam assim, ei, como é, velho? Lá vocês tomam dinheiro da galera também e tal. Eu falei, bicho, o dia que eu mais trabalho operando, eu descanso a mente, eu esqueço os problemas. O dia que eu mais trabalho, me esforço, me desgasto espiritualmente para preparar o sermão, às vezes para aconselhar, é o domingo. Mas é uma grande alegria, irmãos, estarmos juntos. Então, orem por isso, tá? Imagine que é a nossa intercessora oficial, né, da igreja. Né? Orem por minha vida, por minha família. Su e os meninos estão chegando dia 14, né, trazendo a minha sogra. Então, orem por minha vida, que minha sogra vem. Né? Tô brincando, minha sogra é maravilhosa. Né? A gente está cuidando dela no desmame do ninho vazio, porque meu cunhado acabou de casar. Então, a gente está dando esse suporte. Ela vem para São Paulo, vai ser legal. A boa notícia é que nós temos a possibilidade, vocês que passaram esse ano inteiro, cara, comigo, desde o dia 0, provavelmente amanhã minha mãe pode receber alta. Glória ao nome do Senhor. O Senhor é bondoso, o Senhor é grande, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Né? Eu acho que o dia do testemunho dela, o culto em ação de graças, vai ser provavelmente já lá no hotel. Né? Eu confesso que eu tenho saudade às vezes daquela vista, quando a gente estendia as mãos e orava pela cidade de São Paulo. O Senhor sabe de todas as coisas, né? Nós estamos realinhando, a ideia é estarmos mais próximos, a ideia é crescermos mais juntos. Temos momentos como esses, até o dia em que o Senhor quer. Então ore por minha vida, ore por a vida da minha família, ore pela vida do Gladson, né? Da Lu, cadê a Lu? Ore por a vida desse casal que tem sido uma bênção. Eles têm sido, né, eu acho que ela está ajudando, não precisa. Ela tem sido uma bênção na vida do Gladson e eles têm sido uma bênção para a gente, né? Então, você vê hoje a Clé, né, e a Lu comigo, fizemos o nosso querido grupo de louvor e tem sido uma bênção. Escutem uma coisa, isso entrou como uma flecha no meu coração. Eu sempre pensei nas coisas de forma muito acelerada. Eu sei que não dá para perceber que eu sou alguém acelerado. Dá para perceber, Filipão? Não dá, né? Então, eu sou alguém muito acelerado das ideias. E o Senhor, ele tem falado profundamente ao meu coração, irmãos, no seguinte aspecto, de que nós não podemos, em hipótese alguma, desprezar pequenos começos. Pequenos começos. Boa alusão. Pequenos começos. O Senhor te trouxe aqui. O Senhor te trouxe aqui, o Senhor nos juntou. Eu não sei se você entende isso, mas até antes do sermão, o Senhor tem falado muito ao meu coração, desde 5 horas da manhã. Então a minha cabeça está empolvorosa. O Senhor, ele nos usa desde o mais pequeno. Sabe quando Paulo, ele fala de Lloyd, ele fala de homens e mulheres que receberam ele nas suas viagens, de pessoas que estavam no anonimato. Então eu quero falar uma palavra que não vem de mim, mas que vem do Senhor para a nossa igreja, tá? Escute muito bem. O Senhor nos plantou exatamente onde Ele quer. E essa igreja é do Senhor. Essa igreja, ela está afirmada no Senhor, na sua santa palavra e conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu queria que intencionalmente você pudesse orar por essa comunidade, né, que você pudesse orar por a vida daqueles que estão aqui conosco. Sabe qual é o meu grande sonho de vida? Vou falar para vocês. O meu grande sonho de vida é ver um kids com 100 crianças, com 5 professores. A Raíssa fez as 2 Raíssas. Ai, meu Deus. Com 100 crianças, podendo abençoar a vida de muitas das crianças de nova geração. A cidade de São Paulo é uma cidade enorme e nós podemos ser uma célula que abençoa a cidade de São Paulo. Vou falar para vocês, o Senhor nos deu a oportunidade de vivermos aqui por 1 ano. Isso é um privilégio. Nós já vimos muita coisa. Daqui a 15 anos você vai dizer, ei, lembra aquela comunidade lá que hoje, né, abençoa 3 orfanatos, que visita a ACD, o Hospital do Câncer, que tem um projeto de dignificação social em que as pessoas aprendem um ofício, eletricista, pintor, né? Alguma coisa da construção civil. Ei, lembra aquela comunidade,
né, que hoje tem feito reformulações na cidade, tem abençoado a cidade, sabe? Eu comecei, quando a gente era muito pequeno, quando a gente tinha 5 pessoas, né? Eu lembro de Raíssa era professora numa grande comunidade de São Paulo, uma das maiores do Brasil na sua denominação. E Raíssa veio, né, assumiu a parte da educação das crianças, e como o Senhor foi bom conosco, né? Eu me aproximei ainda mais desses caras, né? Andavam muito próximo de mim, né? André, o Gladson, o Cláudio e o Diegão, o Manteiga, né? Que voltou para aquela cidade feia. Mas o fato é que o Senhor, ele tem sido bom, irmãos, conosco. Olha a nossa trajetória, olha quantas pessoas nós abençoamos, olha quantas pessoas nós pudemos tocar e abençoar. Não sei se você sabia, mas Anne e o Rodolfo acabaram de casar. E foi por influência, foi por pastoreio da nossa comunidade. Então o Senhor, ele tem sido bom. Quantas famílias aqui foram abençoadas, né? Quanta gente nós vimos sair de um casal com 2 e parindo um terceiro, né? Então, que bênção. Neto e Thay não estão aqui, mas em breve nós os encontraremos já com o Miguelzinho nos braços, né? Está completando 3 meses. A gente se fala sempre. Eu mandei mensagem para ele essa semana e fiz: me libera a visita, irmão. Eu vou de máscara. Ele fez assim: pastorzão, já estamos quase começando a liberar, vamos. Então, assim, tem sido uma bênção, né, nós sermos igreja. Então, coloque em oração, né? A priori, nós pensamos em fazer cultos nos lares, tá? Só que aqui em São Paulo é uma rotina diferente, tá? Então, seria mais difícil de fazermos cultos nos lares. A maioria mora em prédio aqui, né? Então a logística seria um pouco dificultosa. Então nós vamos sair de um custo fixo de 10 mil, tá? 10 mil fixo, e nós vamos para mais ou menos 5.600, né? Contando já com a salinha das crianças. Então eu peço aos irmãos que coloquem isso em oração, né? O nosso última celebração aqui será no dia 8 de março. Então ainda tem muito tempo para a gente convidar os amigos para cá, desfrutarmos desse local que o Senhor nos deu, e muito em breve nós traremos novidades para os irmãos. Entendam isso, irmãos, como um direcionamento do Senhor, como mordomia, tá? Como um cuidado com a igreja, com a vida de vocês, tá? E com aquilo que o Senhor nos confiou aqui em São Paulo, até o dia em que Ele nos permitir. E eu creio, tá, que se o Senhor nos plantou aqui em São Paulo, mesmo com as dificuldades. Me pergunta, alguém quer me fazer essa pergunta? Deu vontade de desistir? Você está brincando. Essa igreja existe por graça do Senhor. É por Ele, é por meio dEle e é para Ele. Então, se você confia, né, se você crê no comissionamento do Senhor, não esqueça de orar por minha família, né, pela família do Gladson, por tudo que o Senhor fez, né, está fazendo e fará no nosso meio. Nós temos orado para que o Senhor abra, né, assim como o Senhor abençoou a vida de Sara, eu oro. Né, quando a gente começou essa comunidade, né, eu ficava brincando, orando pelas meninas. Essa daqui, mãe de gêmeo, e eu continuo orando. E eu sei que o Senhor vai nos abençoar muito por fertilidade. Eu tenho orado por essa comunidade, né, por filhos, né, para que o Senhor nos dê filhos espirituais, mas filhos físicos também. Então, que você ponha seu coração nisso, né, ore por essa igreja, ore por a vida daqueles que servem aqui, né, desde quem está ali na entrada, desde quem está no backstage, quem prega aqui, quem ora por a vida de vocês, né? Não sei se você sabe, mas a irmã Jane ora, ela chega todos os dias, antes de todo mundo, ela vai lá para o backstage, tem uma salinha ali, que é onde geralmente as pessoas se maquiam. E a irmã Jane pode chegar e pode ir direto, que a irmã Jane está lá, ela está orando por a vida de cada um de nós, por essa igreja. Amém, irmãos? Amém. Amém. Depois desse prólogo, eu quero ser muito breve com esse sermão, né? Meu amigo, Alan é brabo demais. A verdadeira vida abundante na selva de pedras, né? Não sei, Ponte Estaiada, tem ali a Catedral da Sé, eu achei muito top, tem o Palácio do Governo, né? Com a bandeira de São Paulo hasteada. E eu queria falar sobre essa cidade em que nós estamos. Parece que nós temos uma mania feia de sempre pensar no dia de amanhã. A gente para de pensar onde o Senhor nos plantou hoje. E eu queria falar sobre a história do povo de Deus.
Eu vou ler, me permita ler no meu iPad, que está na versão internacional, Deuteronômio 8. Só o sermão de hoje, a palavra lida, ela já vai falar aos nossos corações. Eu não preciso fazer nada, meu Deus. Deuteronômio 8, capítulo 8, verso 1. Tenham o cuidado de obedecer a cada mandamento que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, vamos lá comigo, diga comigo, vivam. Multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu. Amém. Com juramento aos seus antepassados. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por caminhos no deserto durante 40 anos. Diga comigo, 40 anos. Para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de reconhecer suas intenções, se iriam obedecer aos mandamentos do Senhor ou não. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem. Você já viu isso aqui em alguma parte da Bíblia? Jesus falando? Aonde? No momento da tentação. Jesus está fazendo referência a Deuteronômio, dizendo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As roupas de vocês não se gastaram, seus pés não incharam durante 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. Para finalizar os últimos 3 versículos. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando em seus caminhos, e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram nos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videira, figueiras, romazeiras, azeite de oliva, mel, é aquela terra que emana leite e mel. Terra onde não faltará o pão, onde não faltará nada, terra onde as rochas têm ferro e onde vocês podem extrair o cobre das colinas. Senhor, essa é a sua palavra. Fale profundamente, Senhor, os nossos corações. Obrigado pelo que o Senhor já tem feito até aqui. Grato somos, Pai, e gratos entregamos o futuro da nossa comunidade, Pai. Que a sua palavra jamais se aparte dessa igreja, Pai. Que ela esteja fincada no nosso coração, Pai, e que nós possamos ter zelo, temor, Pai, ao falar da sua santa e bendita palavra. Pai, me use, eu que sou miserável e pecador. Em nome de Jesus, amém. Eu queria que você ficasse fixo aí com o seu celular, se você está, põe no modo avião, tá? Se você precisa dar plantão, ou precisa ficar de sobreaviso, põe pelo menos no silencioso. Mas eu queria que você se concentrasse no que o Senhor tem a nos falar hoje. E o subtítulo desse sermão, eu pensei muito, do maná à abundância. 2 pontos. Aprendendo a verdadeira dependência do Senhor. Nós perseguimos uma vida abundante. Quem aqui não quer viver uma vida abundante? Levanta a mão para eu lhe conhecer. Todos nós. Isso é um lugar comum. Nós queremos ter uma vida de alegria. Nós não queremos passar por fardos. Isso nos traz grande dificuldade. E quem fala ao contrário, fala de uma forma hipócrita, porque nós queremos viver uma vida em paz. Imagina que o nosso Senhor, o Deus homem, ele vai até o jardim e ele faz, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. O Senhor, ele não queria sentir dor. Algumas pessoas que não entendem o processo da crucificação, que talvez nunca tenham estudado com honestidade intelectual mínima a cristologia, a história da Bíblia, a Via Crucis. Eu não sei se você sabe, mas um dos maiores imperadores romanos da história, que foi o Júlio César. Eu não sei se você sabe disso. Nós temos escritos, atestados, falando sobre Júlio César. Sabe quantos? 32. Atestados, arqueológicos, em que qualquer cientista bate o olho e faz, isso é verdade. Isso é atestado, testemunhas, provas. Eu não sei se você sabe disso, mas sobre a vida de Jesus, a crucificação, quem ele foi, a pessoa de Jesus, há 54. As pessoas colocam lá a frase de Júlio César e não sabem que o Senhor tem quase o dobro de provas reais, cabais e irrefutáveis, à luz da ciência, de que o nosso Jesus, ele veio, ele andou entre nós, ele ressuscitou e que
Amém? E o Senhor está aqui nos falando de uma forma maravilhosa de que nós precisamos entender onde Ele nos plantou. A primeira premissa é que Jesus, diga comigo, Jesus não é uma ideia. Jesus não é uma ideia. Alguns agnósticos meio suspensos, quando você conversa com eles falam assim, cara, eu acho massa. Eu acho que existe uma força criadora inteligente, que alguns chamam de design inteligente. Mas eu não consigo dizer que é Deus. Olhe como as pessoas olham para a natureza criada, apontam e sabem que há um Criador, que há um Deus sobre todas as coisas. A primeira coisa que eu queria que nós tivéssemos de premissa, irmãos, hoje, é que o nosso Deus não está com os olhos fechados, não está com as suas mãos encolhidas. O Senhor, Ele era o mesmo ontem, é hoje e será para sempre. Então é a partir dessa premissa de quem Deus é, de quem Jesus, inaugurando um novo tempo sobre nós, um tempo de graça, em que a cruz nos redime, né? Se você tem aquele amigo ateu, né? Falando de premissas aqui, se você tem aquele amigo ateu que você ama muito, né? Eu digo isso com muito zelo, né? Uma vez eu dei um abraço num amigão e eu disse assim, bicho, você é alguém revoltado, você não é ateu, você é ignorante. Muitas pessoas não estudam sobre a palavra do Senhor e não têm premissas fortes. Por que eu estou falando sobre premissas? Sobre axiomas. É o que um grego clássico diria axiomas. São verdades basilares. A primeira verdade que eu queria trazer, irmão, para o seu coração, antes do sermão, é Jesus é aquele por quem vivemos e existimos. Amém, irmãos? Amém. O nosso Senhor é real. Né? Eu, quando eu era moleque, bicho, quando eu era adolescente, que eu pastorei esse cara, deu trabalho demais. O cara que falou hoje no Igreja em Movimento, hoje é um pai de família, hoje ele serve na igreja, hoje ele abençoa a vida de dezenas de pessoas, né? E eu digo a vocês, quando nós vivemos com Cristo como premissa básica, nada do que nós tocamos ou fazemos em nome do Senhor é estéril. Escute isso, irmão. Nada do que nós fazemos ou tocamos é estéril. E agora eu quero entrar na cidade. Né? Timothy Keller já tá na glória com o Senhor, mas ele escreveu um livro formidável, se você puder ler um dia, né, que é Igreja Centrada. Ele falou da experiência da igreja presbiteriana que ele fundou, né, no primeiro bairro pós-cristão do mundo, que foi em Manhattan. Mas a palavra do Senhor nos diz assim, foque comigo, nós vamos focar e terminar rápido. Tenham o cuidado de obedecer toda a lei que hoje eu ordeno a vocês, para que vocês vivam, multipliquem-se e tomem posse da terra que o Senhor prometeu como juramento aos seus antepassados. Contexto para que vocês entendam. Aqui, a professora Raíssa, né, com certeza sabe o contexto muito melhor do que o pastor. Mas professora Raíssa, em que fase nós estamos aqui? Nós estamos na fase da segunda geração. A primeira geração já havia morrido no deserto. Grande parte deles não estava mais aqui. E nesse momento o escritor fala sobre a terra prometida, sobre a terra esperada que manava leite e mel. Escute uma coisa, irmão. Eles acabaram de sair do maná. Eles estavam num momento de sequidão. Quem aqui, esse ano, passou por dificuldades? Cara, emocional, econômica, sei lá. Eu acho que todo mundo, né? Felipe olhou assim pro além, deu aquele sorriso assim. Quantos de nós passamos por dificuldades? Esse povo tinha passado, era uma viagem de 40 dias. Você lembra disso, né? Uma viagem de 40 dias. Quando você faz uma rota certa do Egito até a terra que manava leite e mel, que era a terra prometida, dava 40 dias de viagem. Todo mundo sabe disso. E ela se transformou em 40 o quê? Anos. Esse povo aqui estava vagando no deserto por 40 anos. Mas o Senhor derramou o quê? Maná e derramou o quê? Cordonizes. O Senhor sustentou. E você vê, mesmo no momento da dificuldade, o que aconteceu com eles? Quando Moisés sobe para pegar as tabuetas dos 10 mandamentos, eles criam um bezerro de ouro. Escutem uma coisa, irmão. A primeira coisa que o Senhor quer nos falar aqui hoje é que no dia da escassez ou no dia da abundância, nós precisamos colocar o nosso coração nele. Eles acabaram de sair do deserto, estão chegando na terra prometida. E olha a palavra do Senhor para eles.
né? Olha a palavra do Senhor para eles. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu pelo deserto. Eu queria que vocês, irmãos, pudessem pensar no ano que acabou de passar. Vocês estão em São Paulo. Quem está em São Paulo, e quem fez essa avaliação uma vez, sem que eu percebesse, foi Alan, né? Quem sai da sua terra natal, ou quem é paulistano, e aqui cresce, enfrenta uma concorrência que é muito maior, mas muito maior do que a média das outras áreas do Brasil. Se você está aqui em São Paulo, se o Senhor lhe plantou aqui, você é alguém abençoado por Deus, porque a dificuldade para o mercado de trabalho, para a competição aqui é muito, infinitamente maior. Eu nunca saí do Brasil, mas meus amigos saem e dizem assim, bicho, a gente vai em Nova York, é uma coisa linda, mas o serviço de São Paulo, quase nenhum país do mundo bate. Então, São Paulo é uma cidade extremamente desafiadora, às vezes nos traz muita abundância. Escute isso, meu irmão. Aqui o povo estava saindo do deserto, da dependência de Deus. Vou fazer uma pergunta para vocês. Você acha que é mais fácil o povo de Deus procurar o Senhor no momento da escassez ou da bonança? Da escassez. No momento da escassez. E aqui o Senhor está falando ao povo. Vai lá, Deuteronômio, versículo 2. Eu já vou direto para a aplicação. Não tem como moer muito não com essa parte de Deuteronômio. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu pelo deserto durante 40 anos para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Aqui um grande ensinamento. Os momentos de provação no deserto são muitas vezes para nos preparar antes de chegarmos no oásis. Escute uma coisa, irmão, escute uma coisa. Nos dias difíceis, você precisa ter o seu coração atrelado ao Senhor, tanto quanto nos dias bons. Tanto quanto nos dias bons. Né, Raíssa, eu não sei se ela lembra, mas ela esses dias compartilhou dizendo assim, cara, às vezes eu estou na rotina do meu trabalho e a funcionária pública que eu conheço pessoalmente que mais trabalha, né? Alguém conhece algum funcionário público que trabalha 16 horas por dia? Alguém? Fale agora, o cara se para sempre. Alguém conhece? Rapaz, eu fui funcionário público durante 6 anos, durante a minha graduação. Eu ganhei uma condecoração do Instituto Federal e eu trabalhava, eu estudava, eu trabalhava até 11h30 da noite e eu fui condecorado, para você ver como a média não é tão alta. Eu era assim, um exímio, mas assim, eu trabalhava de madrugada, eu trabalhava no sábado, eu trabalhava no domingo, mas eu não chegava nem perto de bater 16 horas dia. Meu amigo do Ministério Público sabe que isso é quase um Leviatã brasileiro. Então, o Senhor, ele nos dá a possibilidade de estarmos onde Ele nos plantou e ali sermos bênção. Que você possa ser bênção onde o Senhor te plantou. Se é como funcionário público, se é como um pai de família, como uma mulher de Deus. Mas o fato é que Raíssa, né, eu fiz a resenha e esqueci. Raíssa, ela disse assim, cara, eu tô trabalhando demais, pastorzão, demais. E por um momento ela parou assim, meio que alucubrou e falou assim, caramba, é engraçado pensar que há alguns anos eu orei, sonhei por isso, caí em si mesmo, ela falou isso, né? Eu caí em mim mesmo, assim, né? Caindo em si, ela disse assim, meu Deus, muito obrigado, porque há poucos dias eu estudava 16 horas, agora eu trabalho num concurso que foi algo que eu almejei, que orei tanto. Sabe que o Senhor às vezes nos abençoa, né? Esses dias eu estava operando e, cara, cirurgia muito difícil. Meu Deus do céu, não é possível. E operando um cara famoso. Ai, meu Deus do céu. Cirurgia 2 horas a mais já do tempo operatório. Eu já estava começando a ficar chateado. A minha equipe começa a perceber. Calma, Doc, vamos, a gente vai acompanhar você. E quando eu saí, eu falei assim, eu disse, Senhor, muito obrigado, porque há 5 anos atrás eu orava para ter os pacientes que eu tenho hoje, poder falar de Jesus para eles, sabe? Poder pegar um violão numa clínica que é enorme, que tem umbandista, kardecista, não sei quem, poder pegar um violão e dizer assim, ei, na terça-feira à noite, vamos fazer uma conexão, a galera, eita bicho, vamos, eita pô, não, se toca violão, eu fico, bicho, ai, vamos, não, maravilha.
Caramba, eu orei ao Senhor por isso. Eu pedi ao Senhor por isso. Quantas vezes o Senhor nos põe na abundância e a gente esquece de onde Ele nos trouxe. É isso que estava acontecendo aqui com o povo de Deus, que caminhou 40 dias no deserto. E aqui o Senhor diz assim Ele nos humilhou e nos deixou passar fome. Olha que incrível a palavra do Senhor, Fredor. O Senhor derramou maná e cordonizes. Nunca se viu isso na história da humanidade. Mas aqui o Senhor está dizendo, o Senhor permitiu a fome. Talvez em alguns momentos o Senhor permita a fome no nosso prato. Olha como isso é difícil, né? E eu posso falar conhecimento de causa, né? Por que eu amo tanto a igreja de Jesus? Primeiro porque ela é de Jesus, porque ela é a noiva de Jesus e irmã Jane. Mas segundo porque durante 2 anos eu não tenho nenhum receio de falar isso. Vou morrer falando isso. Deus me dê a honra de poder continuar falando isso, né? Por 2 anos da minha vida, todo treloso, de certeza, todo treloso que eu comi foi a igreja que doou para a minha família e que abençoou a minha casa. Eu sou fruto do amor de Jesus e do amor da igreja pelas pessoas. Então, eu não sou alguém que fala de algo etéreo. Eu sou alguém que fala, né, entendendo que os momentos de dificuldade são uma oportunidade. Entenda uma coisa. Se a minha família não tivesse passado por aquela dificuldade, meu pai quebrou, a empresa que a gente tinha, as 3 unidades fecharam, e eu provei do amor de Deus. Escuta uma coisa, não despreze os momentos difíceis da sua vida. Não despreze nenhuma das suas lágrimas. Coloque diante do Senhor, porque no dia da bonança o seu coração estará no local, no lugar correto. Amém, irmãos? Eu quero finalizar agora. Olha que coisa linda o que o Senhor fala. As roupas de vocês não se desgastaram. Olha que coisa linda. Passando pelo deserto, as suas roupas não se desgastaram. Os seus pés não edemaciaram ou não incharam durante 40 anos. Eles sabiam, as sandálias não se desgastavam, irmãos. Sabe que nós precisamos entender que a nossa vida está no Senhor. A nossa provisão vem do Senhor no dia bom. Se você é um empresário, eu vou ser mais agudo aqui. Eu sei que é difícil no Brasil, mas se você é um funcionário público, se você é um funcionário público, um dia você pode ser demitida. Meu Deus, sou estatutário, eu sou a lei, eu sou uma autoridade, rapaz. Como assim? Como assim eu vou ficar desempregado? Aconteceu na Grécia. Dezenas de centenas de funcionários públicos foram demitidos. Na Grécia, a cidade, uma cidade-estado, né? Um país menor que a Bahia, filho. Menor, talvez do tamanho do Pernambuco. Funcionários públicos foram demitidos porque o erário público, a carga de impostos era muito alta, o país quebrou, entrou em recessão, todo mundo lembra disso. Então, é uma frase de um cara chamado Flávio Augusto da Silva, né, que é o fundador da WhatsApp. Eu acompanho ele já há 13 anos. Eu sou um GV, uma geração de valor, há 13 anos. Tá? Você vê que eu sou velho. E aí, o que ele fala é, não existe estabilidade. Quem discorda de mim que não existe estabilidade? Não existe estabilidade. Você é funcionário público, o nosso país pode quebrar. O nosso país pode quebrar. Aí você fala assim, ai meu Deus. E agora, a nossa esperança e a nossa confiança estão em quem? No Senhor Deus. Olha o que Deuteronômio está falando ao nosso coração. Irmãos, o maná vem de Deus. Vocês vão entrar numa terra que mana o quê? Leite e mel. Né? Vocês estão entrando numa terra que mana leite e mel. Vem das mãos do Senhor. Assim como o maná no dia da escassez vinha das mãos do Senhor. E para finalizar, com efeitos práticos, tá? Com efeitos práticos. Eu queria que você abrisse Deuteronômio 8, verso 6. Eu vou finalizar. São 11h28. Nos reclames do Plim Plim, né? Queria chamar o meu querido Alan para tocar uma música. Eita, ele agora... Essa é boa. Deuteronômio 8, 6. Olha o que o Senhor está falando para vocês. Irmãos, né? Se você chegou na terra que mana leite e mel na procuradoria, né, Raiz? A terra que mana leite e mel no Ministério Público, meu Deus. Você que é um empresário em São Paulo, fala assim, bicho, São Paulo é minha terra prometida. Olha o que o Senhor está dizendo. Vocês acabaram de chegar na bonança. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando pelos caminhos e dele tendo temor. Pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos e tanques de água,
de fontes que jorram nos vales, nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras de romãzeiras, azeite de oliva e mel. Nessa terra não faltará o pão, e vocês não terão falta de nada. Terra onde há rochas que tem ferro, e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Olha o que o Senhor está falando ao seu povo depois de 40 anos. Já era uma nova geração. Eu não sei se você entende o poder de alguém que intercede por outras vidas, que ora por outras vidas. Eu sempre falo da irmã Jane, né? A irmã Jane é um exemplo para a minha vida, para a nossa comunidade. A irmã Jane, ela entra, ela passa, né? Clé vem ensaiar, Claudinho começa a ajeitar as coisas, e irmã Jane passa rápido, ela some assim, e ela vai orar. Eu não sei se você entende o poder disso, irmão, mas eu queria que a partir de hoje você pudesse ser mais intencional nos seus momentos de oração. Não adianta, cara, assim, ó, vir à igreja. Ontem eu falei com um irmão nosso, mandei mensagem para ele e falei assim: bicho, eu tô com saudade de você. Volta aí à nossa comunidade. Eu sei que tem muitos compromissos, às vezes precisa passar no hospital para dar alta. Eu sei que há N dificuldades, todos nós temos. Vocês provavelmente estão com a agenda cheia, tem tanta coisa para estudar, tem tanto processo para ver, tem tanto pepino trabalhista talvez para ver dos seus funcionários, tem tanta coisa para fazer, mas o Senhor, ele tem nos chamado no tempo de escassez ou no tempo de abundância a não nos esquecermos de quem é o Senhor, a darmos conta de obedecer. Escute uma coisa, irmão, não há nenhum mistério mirabolante. Se você quer viver uma vida íntegra diante do Senhor, completa e devotada a Ele, você precisa orar e ler a Bíblia. Orar e ler a Bíblia, irmã Jane. Me fala, irmã Jane. Tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo? Orar e ler a Bíblia. Irmãos, orar e ler a Bíblia. Orar e ler a Bíblia. Se você ora, se você tem tempo com o Senhor, e se você lê a Santa Palavra, é impossível de você não viver, de não ter sua vida moldada. Orar e ler a Bíblia. Ore e leia a Bíblia. Saiba dos mandamentos do Senhor. Se você está começando um tempo de abundância, aqui o rapaz, a gente acompanhou fazendo prova para residência. Acabou de... eu encontro com o Raicinha, eu falo assim: cadê o meu príncipe? Ela fala assim: Deus está dando plantão hoje. Eu fico: glória a Deus. Glória a Deus, porque ele não está aqui no domingo, que está dando plantão. Meu coração fica com saudade, mas eu oro para que Deus possa usá-lo na vida de um ente familiar, de alguém que está internado naquela UTI. Porque muito provavelmente eu não posso ir lá. Eu oro para que Deus use a vida da esposa dele na empresa, na multinacional onde ela está, porque talvez nenhuma daquelas pessoas vai poder ouvir de Jesus através de mim, ou através de André, ou através de Gladys. Eu oro para quem é funcionário público possa falar de Jesus no meio da selva de pedras. Nós precisamos parar de ter vergonha de falar de Jesus. Se Jesus não é o Senhor da nossa vida, nós cremos nisso ou não? Nós cremos. Nós precisamos começar a falar de Jesus. Ele precisa fazer parte da nossa vida, ele precisa fazer parte dos nossos dias. Quantas vezes eu me neguei a falar de Jesus porque eu achei que era antiquado? Não pare de falar de Jesus. Se o Senhor lhe plantou onde Ele plantou hoje, é para que você possa glorificar o nome dEle. Nós lembramos de glorificar o nome do Senhor quando nós estamos no deserto. Quando tem uma coluna de fogo, quando de dia tem uma nuvem, quando cai o maná do céu e quando cai nas cordonizes. Quando a gente começa a viver numa terra que mana leite e mel, nós começamos a nos esquecer de quem nos trouxe, de quem nos amou, de quem nos deu o livramento, de quem nos entregou tudo que temos e tudo que somos, irmãos. Pare de ter vergonha de falar de Jesus. Abre a sua boca, fale de Jesus. Fala assim: mano, Jesus te ama, velho. Jesus te ama. E não precisa de ser um teólogo, né? Tem um livro, Teologia para Criança, de R.C. Sproul, é R.C. Sproul. E R.C. Sproul, ele fala sobre isso. Não é à toa que Jesus diz: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. O Evangelho precisa ser pregado por nós no dia difícil ou no dia de bonança, no meio do deserto ou na terra que mana leite e mel, no interior do Brasil ou no topo da cidade, do maior PIB dessa nação.
Jesus te plantou aqui em São Paulo. Até o dia que você estiver plantado aqui em São Paulo, seja usado para a glória dele. Amém, irmão? Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar por sua vida. 11h35. Hoje, graças ao Senhor, nós conseguimos ter um dia pastoral em que eu consegui olhar no olho de vocês, falar da alegria. A tapioca da irmã Otávio. Meu Deus do céu. Eu não sei como é que eu vou passar a semana inteira esperando o domingo chegar. Tapioca, a mãe da tapioca, o irmão Firmino está chorando essa hora. Obedeçam aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, andando pelos caminhos dele. Orar. Qual é o endereço da casa? Orar. Ele é a Bíblia. Uma vez perguntaram a Martin Lloyd Jones. Não, falei qual é o endereço. Martin Lloyd Jones era um médico da coroa britânica. Um buffet lá no centro. Lá. Ele pediu exoneração do cargo da coroa britânica e foi atender no subúrbio inglês. Os ricos que iam da corte, que iam até Martin Lloyd Jones, ele cobrava um alto preço. E aos pobres, ele não cobrava nada. E Martin Lloyd Jones, ele conseguiu sustentar dignamente a sua família, usou aquilo que o Senhor lhe deu e onde ele plantou para propagar o Evangelho. Quantos aristocratas ouviram falar de Jesus a partir de Martin Lloyd Jones? No dia da bonança, ele estava no topo. Era provavelmente o médico mais famoso da Inglaterra. Em alguns dias ele atendia o povo pobre e falava de Jesus, o amor de Jesus. Irmão, o Senhor te plantou aqui em São Paulo. Até o dia que você chega aqui com o fim dele, pare de pensar no e se. O Senhor te plantou aqui agora. Coloque sua vida. Coloque tudo que você tem diante do Senhor. E uma vez Martin Lloyd Jones falou assim: o que é mais importante na vida de um cristão? É a oração ou é a leitura da palavra? Porque uma coisa é real. A gente sabe que sem oração e sem a santa palavra, nós nos perdemos pelo caminho. E Martin Lloyd Jones, ele que era muito inteligente, ele explicou assim, devolveu com uma pergunta, ele disse: acaso você poderia me dizer qual das aves, qual das asas de um falcão é a mais importante, a direita ou a esquerda? Ele disse que a pessoa olhou para ele assim, embasbacado, e caramba, eu entendi. Se você quer viver, irmão, 2026 abençoado, entenda uma coisa, olha como a palavra do Senhor é profunda. Você nunca vai me ver subir aqui, a mim ou a Gladson, para dizer assim: ó, irmão, dá a chave do seu carro que amanhã você vai comprar um apartamento de 4 milhões. Jamais. Sabe o que você vai me ouvir dizer? Esteja você num casebre, ou esteja você numa mansão aqui nos Jardins. Tô nem aí, velho. Tô nem aí. Aonde está o seu coração? Leia todos os dias a Santa Palavra e ore intencionalmente com o Senhor. Leia todos os dias a Santa Palavra e ore intencionalmente com o Senhor. O povo acabou de sair do deserto, está entrando na terra que os antepassados, Edival, esperaram. 40 anos de espera. 40 anos. Imagina, eles estão assim: vovô já morreu e falou dessa terra. Agora, papai, eu vou vencer na vida. Aí a palavra do Senhor vem sobre eles: tomem o cuidado. Tome o cuidado de não se perder no dia da bonança. Ponha o seu coração em Deus. Queria que de olhos fechados nós pudéssemos orar. Eu quero finalizar esse dia maravilhoso. A tapioca da irmã Otávia está me perseguindo. Não sei como é que eu vou fazer. Que benção, não? Que benção. Depois de 3 meses sem tomar café da manhã, hoje eu tenho que tomar café da manhã. Eu até pedi perdão à minha mentora, a irmã Jane. A irmã Jane é a minha mentora para assuntos jejuísticos. 97 quilos, passou por glória. Amém. 40 quilos, viu, irmão? 40, eu tirei uma pessoa dentro de mim. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor é bom. Eu queria, é quase a coisa da minha esposa, realmente. Eu queria, irmãos, orar por vocês, né? E nós eu tinha conversado com o Gladson, o Saulo conversou com a gente também sobre isso. Estamos olhando mais olho no olho, mais próximos, né?
vamos terminar esse momento com um grupo de oração, né? Eu queria que você pudesse sair às vezes do seu conforto, aí da sua cadeirinha, em grupos de 4, pelo menos 4, né? No mínimo 4, para que nós possamos também comungar e que você faça esse exercício de olhar para o outro e orar pelo outro. Não sei se você tem a mesma dificuldade que eu, mas eu oro no automático, eu ajoelho e faço: Jesus, abençoa a minha família, a minha não sei o quê, e eu faço assim. O Senhor, quando nos ensinou, o Pai Nosso começa que o reino do Senhor venha com gratidão. Ore pela vida de quem está do seu lado, né? Em grupos de 4, e eu quero impetrar a bênção que Paulo nos deixou sobre a sua vida. Então vamos, mais 5 minutos, nós terminamos, são 11h40, 11h44, eu oro por sua vida. Então sai do seu lugar, se junte aí. Irmão Edivaldo e Alfredo, eu queria orar com vocês. Enquanto a música está aqui. Alanzinho, você quer vir aqui? Senhor, obrigado por sua graça, Pai, que ela nos prazer chegou, Pai, ficou e tem sido uma bênção no nosso meio. O Senhor possa abençoá-lo como professor, Pai, na função do professor. Professor, perdoa-lhes os pecados, Senhor Jesus. O Senhor cuida do seu coração, Pai, que ele esteja firmado em vitória, em nome de Jesus, Pai. Nós pregamos a vida do Edivaldo em suas mãos. Que cada palavra, Senhor Jesus, proferida daquelas crianças, daqueles pré-adolescentes, Pai, daqueles jovens, que eles sejam abençoados também pelo testemunho de vida, Pai, do Edivaldo. Nós entregamos a vida dele na função de professor, Pai, mas de homem também, Pai. Que o Senhor possa cuidar do coração dele, Pai, e abençoá-lo dentro daquela escola, Pai, uma comunidade tão carente, que, Senhor Jesus, depende, Pai, do seu amor, Pai, carece do seu amor, Pai. Abençoe a vida dele, Pai, abençoe as suas funções, em nome de Jesus. Eu quero orar também pela vida do Árvore, Pai, ele te agradece pelo dom, Pai, pelas bênçãos derramadas. O Senhor possa abençoá-lo em sua função, Pai, como pai, como empreendedor, Pai, como servo do Senhor. O Senhor possa, com a sua boa mão, Pai, conduzi-lo ao tomar decisões e que a vida dele, Pai, os negócios possam glorificar, Pai, grandemente ao Senhor. Nós entregamos a vida dessa família tão preciosa nas suas mãos, em nome de Jesus. Toma ela, Pai.
Jesus, nós queremos te agradecer por esse domingo, Pai, tão abençoado que começou, Pai, um momento de comunhão, de café. Muito obrigado pela sua presença, Pai, que é melhor do que tudo que nós podemos um dia saber, Pai, sentir, ver ou tocar, Pai. Mas vale um dia, Senhor, em sua presença do que 1000 em qualquer outro lugar, Pai. E como somos gratos pela sua presença no nosso meio, Pai. Como somos gratos por podermos orar para a vida dos nossos irmãos, de também sermos abençoados. Obrigado porque o Senhor é o nosso lastro, Pai. O Senhor é a nossa premissa básica de vida, no dia bom, no dia mau, Senhor. Que o Senhor nos ensine a vivermos mais para a glória do Seu nome e a falarmos, abrirmos a nossa boca e testemunharmos de Jesus, o nosso autor e consumador de fé, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, eu quero abençoar, Pai, a vida dos meus irmãos aqui hoje. Essa semana, o Senhor sabe a petição de cada coração aqui. O Senhor nos conhece intimamente, Pai. Que o Senhor possa abençoar as madres, Senhor Jesus. Que o Senhor